Isso é... Pronto, agora está a gravar. E eu vou ter que recomeçar, até porque algumas pessoas entraram só agora. Então, vou ter que recomeçar. Pronto, eu estava a dizer que nós estamos no nosso segundo dia de aula, ao vivo aqui no Zoom. Na primeira aula nós fizemos uma incursão geral sobre o conceito de webjornalismo ou de jornalismo digital. Falamos sobre as características do jornalismo digital, falamos, entre outros assuntos, sobre gêneros jornalísticos que se utilizam no web jornalismo ou no jornalismo digital. Hoje, na sequência, nós vamos falar de um tema muito pertinente, que é web writing, conforme está aqui escrito. Web writing é uma palavra composta por dois termos. O primeiro termo é web, o que nos remete logo à ideia de internet, e o segundo termo é writing, que é o termo em inglês que significa, na língua portuguesa, o ato de escrever. Portanto, web writing, em termos de conceito, vai ser a técnica de escrita específica para o ambiente digital, para a internet. Portanto, essa é a técnica que se utiliza para a produção de textos voltados para a internet. E por que existe o web writing? Por quê? Por causa da ideia de que meios diferentes exigem técnicas diferentes. Na imprensa tradicional, no jornalismo tradicional, usa-se uma técnica, que geralmente é a técnica da pirâmide invertida, a principal técnica de escrita de notícia. Só que o jeito como escrevemos para o jornal impresso não pode ser o mesmo jeito, a mesma técnica que utilizamos para escrever para um ambiente diferente, porque são meios diferentes. E o público tem comportamentos diferentes em meios diferentes. Quando se está a ler o jornal, lê-se de um jeito, e quando se está a ler na internet, também lê-se de outro jeito. Só para ter uma ideia, na internet as pessoas são multitarefa. As pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Elas estão a ler uma notícia ao mesmo tempo que estão a assistir a um vídeo, a responder comentários nas redes sociais, etc, etc. Portanto, o tempo que se dedicam à leitura é muito, muito escasso. Portanto, a técnica de escrita tem que atender ou tem que considerar esse aspecto. Por isso é que nós usamos o web writing como sendo a técnica específica para escrever notícias para a internet e difere da técnica que utilizamos na imprensa tradicional. Aqui, no web writing, o texto jornalístico, como dissemos na aula passada, tende a ser mais curto, mais objetivo, tende a apresentar uma linguagem mais simples, mais criativa, comparativamente ao que acontece na imprensa escrita, onde nós vemos textos extensos e às vezes até maçudo. O mesmo não acontece no ambiente digital. Os textos são mais curtos, são mais objetivos, e a apresentação de conteúdo também é diferente. Portanto, só para retermos, o web writing é a principal técnica de escrita de textos para a internet ou para o web jornalismo ou para o jornalismo digital. E o web writing tem duas ferramentas. A primeira ferramenta é o copywriting, que é esta que está aqui, copywriting. O copywriting é a primeira ferramenta do web writing. A segunda ferramenta é o storytelling. Portanto, este conceito de web writing, ou a técnica principal de escrita para o ambiente web, para a internet, utiliza duas principais ferramentas, a copy, ou copywriting, e o storytelling. Vamos primeiro falar sobre a copy e, em seguida, vamos falar do storytelling. A copy, abreviadamente como é chamada, é a técnica de escrita que se utiliza usualmente para a escrita de notícias na internet. Essa técnica vem do ramo publicitário, do ramo comercial. É a mesma técnica que se utiliza, por exemplo, para escrever o texto de uma publicidade.
E, geralmente, no mundo publicitário, é uma técnica de linguagem persuasiva, em que o objetivo é fazer com que o público, ou a pessoa, o destinatário da mensagem, tome uma ação, que geralmente é a ação de comprar um produto ou de aderir a um serviço. Portanto, o webjornalismo utiliza as mesmas ferramentas não para levar à compra, por exemplo, mas sim para atrair, reter e fazer com que os internautas consumam o conteúdo jornalístico, seja a notícia, seja a webdoc ou a reportagem ou qualquer outro gênero de jornalismo digital. Portanto, essa o copywriting, ela tem 4 elementos, que numa única palavra é designada por AIDA. AIDA é o acrônimo que, portanto, agrega 4 palavras. Primeiro, atenção. Segundo, interesse. Terceiro, desejo. Quarto, ação. O que significa dizer que a notícia para a web, ela tem que atrair a atenção. O título da notícia, que na web ou no webjornalismo chamamos headline, né? O título no webjornalismo chama-se headline, ela tem que chamar primeiro a atenção. Tem que ser capaz de despertar o interesse. Tem que ser capaz de suscitar o desejo do público ou da pessoa pelo conteúdo. E, por fim, fazer a pessoa consumir esse conteúdo, seja notícia, reportagem, entrevista, seja qual for o gênero jornalístico que se está a falar. Portanto, a técnica, as ferramentas são as mesmas, né? Mas a finalidade é diferente. Enquanto o copywriting no mundo publicitário é utilizado para vender produto ou serviço, no webjornalismo, o copywriting é utilizado para atrair o público e fazê-lo ler ou consumir o conteúdo jornalístico. Esta é a única diferença. A técnica é a mesma, mas a finalidade é diferente. Bem, essa técnica, um dos precursores, uma das pessoas que criou essa técnica e desenvolveu, utilizou com muito sucesso, chama-se Ted Nicholas, esse americano do mundo publicitário que, segundo consta, chegou a faturar mais de 6 mil milhões de dólares, né? A quantidade de negócios que ele movimentou usando essa técnica de escrita supera a cifra de 6 bilhões de dólares. É considerado um dos maiores do mundo nessa técnica de escrita persuasiva, que é o copywriting. Né? Ele, no seu livro, ele aponta 9 formas diferentes de escrever uma headline. Eu volto a repetir, headline significa título, seja título de um anúncio publicitário ou título de uma notícia. Só que chamar a atenção que essas 9 formas são mais aplicáveis para aqueles sites, para aqueles veículos de informação que estão muito voltados para o entretenimento. Para veículos ou sites 100% noticioso ou jornalístico, no sentido tradicional da palavra, eles não são muito bem aplicáveis, não se enquadram muito bem, ok? Por isso não me vou alongar muito aqui neste tópico, não é? E vou passar imediatamente para a técnica seguinte, que é a técnica do storytelling. Eu disse que o web writing tem 2 ferramentas de escrita. Tem a copy, que é essa que acabamos de ver, e depois tem o storytelling. O que é storytelling? Storytelling, como pode-se ver aqui, é uma palavra composta também por 2 termos. O primeiro termo, story, significa, é um termo em inglês, significa história, e o segundo, telling, é contar, né? O ato de contar, de narrar. Portanto, storytelling é a técnica ou a arte de contar uma história. E por que isso é aplicável para o jornalismo digital? Porque o papel do jornalista é
contar histórias de fatos da vida real, do cotidiano. O jornalista não é mais senão um contador de histórias. Só que conta histórias do dia a dia, ao contrário do escritor que se recorre à ficção, o jornalista conta histórias reais, fatos reais do dia a dia. Por isso importa ao jornalista desenvolver a sua habilidade de contar história. Quanto mais bom ele for a contar uma história, seja através de notícia, de entrevista ou de reportagem, melhor, porque ouvir história é uma necessidade humana. Jesus Cristo foi um dos maiores contadores de história, foi um dos maiores professores que já passou por essa terra. Ele entendeu a importância da história para transmitir uma mensagem. Daí que o jornalismo também pode se recorrer a essa técnica para fazer o seu trabalho. Não é? Então, storytelling é a arte de contar história e é uma técnica que pode ser aplicada ao jornalismo digital. Essa técnica provém do cinema, provém das artes cênicas, e é muito utilizada para a produção de filmes. Não é? Toda aquela estrutura de um filme, de uma série ou mesmo de uma novela usa como técnica principal o storytelling. Okay? A partir do momento que os jornalistas começarem a usar essa técnica com mais frequência, com mais habilidade, nós vamos ter um público melhor informado e vamos conseguir, de facto, não só informar, mas também informar de forma mais envolvente, porque o storytelling é uma técnica que utiliza, que mexe com a sensibilidade humana, que mexe com as emoções humanas. Vou dar um exemplo. Até crianças, uma novela, até as crianças entendem a novela, entendem a mensagem que a novela está a passar. Por quê? Porque ela é uma história tão bem contada, tão bem estruturada. Mas, tirando a parte da novela, vamos dar como exemplo o telejornal brasileiro, por exemplo, da Record ou da Globo, né? É gostoso de assistir. Tu assistes a uma reportagem na TV Record ou na TV Globo, parece um filme. Tem efeitos sonoros, tem toda aquela técnica de narração, ou seja, eles fazem de tudo para prender a atenção do telespectador. E fazem isso com que tipo de ferramenta? Usando as técnicas de storytelling. Ok? Então, essa é uma técnica importante para desenvolver boas reportagens, para desenvolver, no caso do jornalismo digital, excelente webdoc. Lembram-se do webdoc? O webdoc é um gênero do jornalismo digital. É uma espécie de mistura entre reportagem e documentário. Né? Nós criamos aqui internamente essa designação aliás, não criamos, ela já existe. O webdoc é um gênero que já existe, não foi invenção nossa. Bem, então, estão aqui as duas ferramentas principais, o copywriting e o storytelling. Antes vamos tentar ver aqui um pouco, a título de refrescamento, da estrutura de uma notícia. Para dizer que no jornalismo digital, aquilo que nós dizemos título na imprensa tradicional ou no offline, no digital nós dizemos headline, ok? Então a notícia tem essa estrutura que vocês veem na imagem. Temos um título, uma headline, temos um lead, que é um primeiro parágrafo ou um parágrafo que resume o essencial da notícia, e depois temos o corpo, onde nós encontramos os outros dados sobre o fato, sobre o acontecimento noticioso, ou seja, é o desenrolar, a descrição pormenorizada do acontecimento. Portanto, a estrutura de uma notícia normal tem esses três elementos. E sempre começamos a notícia, a descrição da história, do facto, começando pelos elementos mais importantes, pelas informações mais importantes, e
até irmos para aquelas que nós consideramos menos importantes. Lembrar que toda notícia responde sempre a 6 questões-chave, né? Que são quem, o que, quando, onde, como e porquê. E no jornalismo digital não há exceção em relação a esse aspecto. A notícia na internet também deve responder a essas questões, embora a estrutura seja diferente do offline, do tradicional, mas também tem o dever de responder a essas questões todas. O título está reservado para responder à questão quem, que é as pessoas envolvidas no facto, ou o que é o facto em si próprio. O lead responde a 2 elementos principalmente, a 2 questões-chave. O quando, onde e onde. O quando refere-se ao momento em que se deu o facto, a ocorrência, e o onde, ao local da própria ocorrência. No corpo, nós vamos encontrar o detalhamento do acontecimento, o como e o porquê. O como se refere às circunstâncias do acontecimento e o porquê, as causas, as motivações do mesmo acontecimento. E isso também se nota, não é diferente no jornalismo digital. Então, para resumir, nós temos como técnica principal descrita para o ambiente digital, para a internet, a técnica do web writing. E o web writing não é mais senão a escrita específica para o ambiente digital. E quais são as suas características? Ela é mais leve, é mais objetiva, é mais curta, a linguagem é mais simples e tende a ser mais persuasiva, ok? No sentido de que ela vai fazer recursos a gatilhos mentais, há elementos que se utilizam, por exemplo, no mundo comercial ou publicitário para atrair a atenção do internauta, ou despertar o desejo e fazê-lo ler ou consumir a informação na íntegra. E também envolvendo o próprio internauta, tocando a sensibilidade emocional, os aspectos emocionais da própria audiência. Não basta informar, é preciso envolver a audiência no acontecimento, né? E o web writing tem 2 ferramentas. A primeira ferramenta é o copywriting, que corresponde à técnica principal para a escrita de notícia, não é? É a mesma técnica que se utiliza na publicidade, por exemplo, no mundo publicitário, para escrever um anúncio, o texto de um anúncio. E tem a segunda ferramenta, que é o storytelling, que é a técnica que se utiliza no cinema, né, para contar uma história de um filme, de uma novela. E nós jornalistas, nós web jornalistas, também podemos recorrer ao storytelling para contar da melhor forma possível um facto noticioso, envolvendo emocionalmente o público, e dando uma história mais interessante possível. Então, basicamente, era esse o conteúdo que nós tínhamos para partilhar quando falamos de web writing e, portanto, vou ficar à vossa disposição para eventuais dúvidas, para esclarecimentos adicionais que acharmos necessário. Bem, pessoal, por uma questão de tempo, vamos então passar imediatamente para as dúvidas. Quem tiver aí alguma dúvida pode, enquanto somos pouco, vai dar para dar a palavra a todos, pode colocar a mão no ar, ligar o microfone e seremos todos ouvidos. Alguma coisa, alguma dúvida que possa esclarecer? Pessoal, tem a palavra. Ou está claro? Silvonda, à tarde parece que a sua dúvida ficou esclarecida ou nem por isso? Ficou esclarecida, sim. Até porque eu estava numa estação, estava saindo num funeral. Ok. De uma avó. Sim, então eu estava a assistir a aula no carro, mas mesmo com a estação, perceber que o problema, quando for um exemplo, por exemplo, onde entra o como,
às vezes me complica um pouco como enquadrar o como. Ok, ok. Bem, o que tem que se preocupar na construção da notícia é, primeiro, o lead ou o título, não é? Tens o título, Sim, depois tens aquele parágrafo que é um resumo da notícia. E esse parágrafo que se chama lead serve justamente para os leitores apressados. Se a pessoa ler o título e ler aquele parágrafo, ele já está mais ou menos informado. Se ele não ok, precisa de ler a notícia na íntegra. A partir do título do livro, ele tem o mínimo da informação. Agora, o corpo, que responde ao como, aí é o desenvolvimento, o detalhamento. Estás a ver? É o detalhamento do... ok. Vamos, pronto, não sei se é correto, ia dar o exemplo de um funeral, mas não. Vou pegar um outro exemplo. Vamos imaginar que aconteça um acidente no Aviação. acidente rodoviário. 2 carros Ok. embateram-se, 2 pessoas feridas e uma morta. Eu posso dizer Ok. assim, acidente em Luanda, na Avenida Fidel de Castro. Ok, esse é o meu título. No lead, eu posso dizer 2 pessoas morreram, ou 2 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu na sequência de um acidente que aconteceu essa manhã na Avenida Fidel de Castro, em Luanda. Agora, eu tenho o como para detalhar. Como é que aconteceu? Que tipo de carro é? Qual a marca do carro? As pessoas, como é que se chamam? Ok? Qual a velocidade Sim, que trazia a viatura? Quais viaturas envolvidas? Que horas eram? Como é que estava o trânsito naquele? Esse é o detalhamento, é o como. Mas eu já ok, dei o ok. essencial no título e no resumo que eu li. Agora, se a pessoa Ah, quiser saber mais detalhe, aí o como é que tem que é o responder. como. E o como Ah, é que dá corpo ao corpo da notícia, passa a redundância. Tá vendo? É mais ou menos essa estrutura, ok, ok, título, ok. lead e corpo, só isto. O título responde o que e o quem. O que tem a ver com o facto e quem tem a ver com as pessoas envolvidas no facto. O lead Ok, responde ao onde e quando. Onde, o lugar, quando, em que dia, momento. Agora, o como e o ok, porquê é o resto da informação que vai fazer o ok. nosso corpo, ok? É mais ou menos Tá bem. assim é mais ou menos assim que funciona. Abel, tem alguma Tá bom. questão a colocar? Sim, sim, professor. Podem Muito, ligar os muito boa vídeos, por noite a todos. favor, porque só vejo os áudios, Eu, não vejo. infelizmente, estou com energia aqui. Estou sem energia. Não será Ah, tá possível bem, tá ligar a bem, tá bem, câmera. tá bem, tá bem. Pode Sim, falar. sim. Eu baixei há pouquinho o aplicativo, entrei agora aqui, criei já a conta, acessei o link. Eu cheguei mais ou menos atrasado à aula e mais ou menos eu consegui perceber alguma coisa sobre a estrutura do lead e o corpo jornalista, alguma coisa, mas o que me inquieta aqui neste momento, professor, eu quero saber, geralmente nos leads são construídos pelas perguntas onde, como, porque essas perguntas só são feitas no lead ou em todo o corpo a partir da construção do título, do antitítulo, depois vem o lead e depois pode vir já o outro corpo Em toda a jornalístico. estrutura. Por isso é que eu disse, a Ok? estrutura da notícia está dividida em 3 partes, título, lead e corpo. No título, as 6 questões você vai distribuir na estrutura toda. Ah, ok, ok. Agora, há casos, dependendo do projeto gráfico, da estrutura, do próprio veículo, há casos em que condensa-se tudo no título e no lead. Ou seja, principalmente no lead, todas essas questões ficam condensadas no lead. Mas, regra geral, você pode distribuir a resposta a essas questões-chave na estrutura toda. O título vai responder o quem ou o que, principalmente Uhum. o que diz Ok, respeito exatamente. diretamente ao facto. O lead vai Uhum. responder o onde e o quando, e o corpo da notícia vai responder o como e o porquê. Então, essa é a Ok. estrutura e essa é a distribuição que você tem que fazer das questões-chave, ou das respostas às questões-chave na notícia toda. Sim, sim. Muito obrigado pelo esclarecimento. Consegui Sem perceber. problema. Argentino, está tudo bem? Está tudo esclarecido? Ou nem por isso?
está tudo esclarecido. A minha dúvida tem consistido no facto de que nós, no jornalismo tradicional, aprendemos que existem vários tipos de lead. Existem vários tipos de lead agora. Será que esses também podem ser aplicáveis no jornalismo Claro, o lead é digital? existem vários tipos, mas os leads, todos eles têm a finalidade de responder a essas questões-chave, principalmente a essas duas que eu já me referi. O quando e o onde. E se estiver associado ao título, vai responder o quando, o onde, o quem e o que. Porque vamos deixar para o desenvolvimento, para o corpo, o como e o porquê. A estrutura é a mesma, independentemente do meio. Agora, é evidente que, se estivermos a falar da internet, do meio digital, o que vai diferir é, enquanto que no jornal impresso tu tens um texto muito extenso, maçudo, na internet tu tens a headline, que é o título, e depois tens só o lead, que é o resumo, tá vendo? Porque o leitor na internet não gosta muito de textos extensos, textos muito longos, maçudos, não. A internet é um meio que privilegia o conteúdo multimídia. Você tem que dar um pouco de texto, tem que dar som, tem que dar imagem, ouvir vídeo. Tá vendo? E não um texto tipo 2 quilômetros de texto, a pessoa tem que ler do princípio ao fim. É mentira. Se a pessoa estiver a utilizar um telemóvel, então, imagina, vai ser uma Bíblia. Está a ler uma notícia como se fosse uma Bíblia. Ninguém tem paciência para isso. Por isso é que no web jornalismo a notícia é mais objetiva, é curta, é direta ao ponto e tem uma linguagem mais simples, sem aqueles entretantos, portantos, não obstante, não, esquece isso. Vá direto ao que interessa, de forma simples, comunica, não afina, ok? Porque um gajo está a ler a notícia no telemóvel, para entender a notícia não tem que ir buscar o dicionário, não, tem que ler e entender de uma vez. Delfina, pode falar. Se puder ligar a câmera, melhor. Ou está também sem luz? Olá. Olá. Olá, tudo bem? Olá. Sim, Está estamos a tudo bem, ouvir. sim. Ok, estou me aguentando. Sei que estás incomodada, mas só o esforço de fazeres para assistir às aulas já é notável. Olha, mas tens de ser objetiva porque só temos mais 5 minutos. O que chama a atenção na página de notícia, já que estamos a falar de jornalismo online, numa página de jornalismo online, o que chama mais a atenção? O que é que chama mais a atenção no jornalismo online? Numa página, ou seja, numa notícia feita, não é? Online. O que chama mais a atenção? A notícia está ali. Bem, primeiro é que a notícia no meio digital, é como disse, tem de ser multimídia. Existe o aspecto de dar-se prioridade visual. Tem que ter menos texto e mais imagem, mais vídeo, ou se possível, mais áudio. Ok? Porque é isso, o internauta é visual, é muito visual. Ele não é o texto que chama a atenção, propriamente dito, né? Mas é a imagem, é a foto, é o vídeo. O texto é a headline, apenas um título atrativo, um título que desperta atenção, sim. Isso vai chamar a atenção. O que vai reter é os outros elementos, o áudio, a qualidade do vídeo, a qualidade do conteúdo propriamente dito, mas, primeiro, headline, o título, a forma como tu fizeres o título é o primeiro fator. Segundo fator, a qualidade da imagem. A imagem tem que ser impactante, tem que ser de alta qualidade, ou da imagem ou do vídeo, ok? E o resto é o conteúdo, né? A estrutura da história, a forma como vais desenvolver a narração do acontecimento. É mais ou menos isso.
Aqui estamos a notar que a característica do webjornalismo é muito importante, essa característica multimédia, que o professor acabou de me falar. Sim. Se você fizer um site só com texto, não vai ter sucesso. Um site, por isso é que o Facebook tem texto, tem foto, tem vídeo, já reparou nisso? O Facebook suporta todo este formato. Se é vídeo, podes colocar vídeo. Se é foto, podes colocar foto. Se é texto, tudo em simultâneo. Esta é a natureza do ambiente web. Já no jornal impresso, prioriza-se muito o texto e um pouco foto, imagem, mas principalmente o texto. Ok? Bem, pessoal, só nos restam mais 3 minutos. Há mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Eu queria só dar um mínimo contributo aqui. Tem que ser rapidinho, porque só temos 2 minutos. Sim, é rapidinho. Eu alguma vez vi um vídeo do professor Finâncio que explicava que para ser um jornalismo web... professor, pode me tratar pelo nome ou simplesmente... Está bem, trataremos pelo nome, é aquela questão aí mais formal, mas pronto. Ok. Ouvi já um vídeo a explicar sobre o jornalismo web. E o Finâncio aconselhou, né, para nós termos aquele domínio dos mídias, tanto termos e-mails ativos, temos contas em redes sociais e tal. Acho que o Finâncio falou sobre... Isso é muito importante. Permita-me só interrompê-lo para fazer gestão aqui do tempo. Isso é muito importante. O perfil do web jornalista. O web jornalista tem que entender de informática, o web jornalista tem que entender de marketing digital, tem que entender de redes sociais, tem que entender de edição de imagem, vídeo e áudio. O web jornalista tem que ter múltiplas competências. Ele tem que ser capaz de produzir um vídeo, tem que ser capaz de produzir um texto, tem que ser capaz de produzir um áudio, locução, tudo isso. Já no tradicional, o locutor não tem que escrever. E o que escreve não tem que fazer locução. O apresentador, às vezes, só tem que ser apresentador. Não precisa ser o redator, entende? Mas isso no ambiente digital, não. Você tem que ser todas essas coisas. Tem que ser apresentador, tem que ser locutor, tem que ser redator, tem que ser editor. Então, essas múltiplas competências você tem que desenvolver para ser um bom web jornalista. E entender também do business. Como é que se ganha dinheiro na internet? Isso já, pronto. Vamos ver se conseguimos falar no último dia. Mas isso é... Estou ansioso para saber desse tema. Estou ansioso. Como ganhar dinheiro. O homem do Platina Line está a ganhar boa de cumbu com o Platina Line. Está a construir uma empresa, de facto, e a empregar muita gente. Então, é possível ter-se uma carreira produzindo conteúdo jornalístico para a internet e ganhar muito dinheiro. É possível. Exato. E o Finâncio já está a ganhar dinheiro. Já. Não tanto ainda como desejamos, mas já. Já. Sim. Eu, nas minhas mentorias, costumo até revelar os valores. Mas terias de ser meu mentorado. Professor Francisco, eu criei uma rádio online. Será que também vou ganhar dinheiro? Sim, também será que vou ganhar dinheiro numa rádio online? Olha, há um aplicativo de rádio online chamado Anchor. Não, eu tenho... FM, um aplicativo